Qual é o apoio, ministro, até para quem está? Porque o ministro está contando para a gente, então, duas frentes de trabalho do governo, agindo de imediato na urgência, que é importando o arroz para que não falte, para que seja ofertado por um preço justo e... De outro lado, a intenção do governo de auxiliar essas pessoas, como esse produtor que fez esse relato para a gente, falando da plantação que foi devastada. Como que o governo vai ajudar essas pessoas? É um auxílio já existente? É um auxílio emergencial que passa a existir diante dessa tragédia, ministro? Dá para o senhor explicar em detalhes? Tainá, o presidente Lula anunciou na semana passada, junto com o ministro Fernando Haddad, um subsídio para o agricultor do Rio Grande do Sul. Ele concedeu 1 bilhão de empréstimo, um empréstimo que no Programa Nacional da Agricultura Familiar, a pessoa terá 3 anos de carência, 10 anos para pagar e 40% de desconto no valor do empréstimo, para ele, então, tomar o empréstimo e reconstruir a sua lavoura e a sua produção, mas um empréstimo muito subsidiado. Anormal esse nível de subsídio. 1 bilhão foi 60% para a agricultura familiar e 40% para a agricultura empresarial. Ao mesmo tempo, foram suspensos. Para que o preço do pãozinho na padaria não aumente também? Olha, Gustavo, o preço do trigo, até antes desses eventos, ele estava abaixo do preço mínimo. Nós estávamos até conversando se era o caso de comprar trigo para fazer estoque regulador para melhorar o preço do trigo, que ele estava abaixo. Então, é um tema que a gente vai ter que observar, mas ele pode ter chegado no seu preço mínimo, né, por conta desses eventos. Então, vamos observar. Há um grupo interministerial comandado pela Fazenda, com a Agricultura MDA e a Conab, que monitora esse valor e o preço e oferta de todos os alimentos, né? O arroz, digamos, foi a preocupação maior, essa providência foi tomada. E nós vamos observar o trigo e ver se precisa ser tomada alguma medida, mas por enquanto ainda não há nenhum alarme em relação ao tema do trigo. Perfeito. Ministro, a gente agradece muito a sua participação, todas as explicações. Opa, calma, eu ia me despedir sem convidá-lo. Fernando Nakagawa, você não pode faltar nessa entrevista. O nosso analista de economia, ministro, que fala direto de São Paulo. Naka, contigo. Ministro, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo. Diante dessa iniciativa de compra em leilões públicos de arroz, é possível que a Conab volte a ter estoques públicos de itens importantes na mesa do brasileiro, como arroz, feijão, farinha de mandioca, milho, açúcar, já que ao longo dos últimos anos os estoques públicos praticamente zeraram? No caso do arroz, hoje é exatamente zero. A Conab voltará a ter estoques públicos? E aí emenda uma outra coisa. Se sim, ministro, sempre serão vendidos como os pacotes que vão ser vendidos de 2 quilos do arroz importado, com o logotipo do governo, ou a Conab volta a oferecer no mercado de atacado esses produtos? Inicialmente dizer que o ano passado a Conab já comprou 500 milhões de milho, quando o preço do milho tinha caído abaixo do preço mínimo e estava menos de R$40, nós compramos por 40 e poucos reais, mas no período do segundo semestre, no Nordeste, o milho estava sendo vendido no mercado a R$100, no momento de seca. E o que a Conab fez? A Conab vendeu a 60.
R$ no Nordeste. Isso ajudou muito a enfrentar a seca. Para alimentar os animais, né? Então fez um papel muito importante de equilíbrio para a oferta de milho que ela tinha comprado a 40, claro que tem o preço de logística, de armazenamento, vendeu a 60, onde o mercado estava cobrando R$100. Isso já aconteceu com o milho. Eu acho que essa segunda ação agora é a ação do arroz, né? O arroz, então, tendo uma quebra na produção em função de eventos climáticos graves, como esse do Rio Grande do Sul, tem uma importação importante de milho e assim a Conab volta, né, com equilíbrio, a atuar para fazer com que nós não tenhamos desequilíbrio na oferta de alimentos no nosso país. Evidentemente que para se fazer isso, você precisa de orçamento, precisa de recursos. São orçamentos que são dotados para o MDA e para o MAPA, né? E a Conab está vinculada a gente ao MDA, ao presidente Edgar Preto, que a preside. Então, nós estamos, na medida que esses grupos indicarem a necessidade, o presidente Lula, ele não tem nenhuma dúvida quando precisa tomar uma medida para garantir o preço adequado dos alimentos, ele toma, né? Que nós tenhamos condição de que esse preço dos alimentos caiba no bolso dos trabalhadores. O presidente Lula tem como meta principal retirar o Brasil do mapa da fome, alimentar bem o seu povo, não ter inflação de alimentos. Ministro, eu sou mais velho, então eu lembro lá nos anos 80, quando os preços eram tabelados e eles sumiam das prateleiras. Qual é o risco disso acontecer? Bem-vindo a Leitão.arte. Como que o Ministério vai agir para evitar? Porque se um pacote de 2 quilos custa R$12... E do lado está o arroz importado pelo governo da Conab. Bem-vindo a Leitão.arte. Me parece possível que ele suma das prateleiras rapidamente. 00_Ava. Vai voltar o fiscal do Sarney? Não, está fora de propósito. Aquele tempo passou, né? Eu também sou daquele tempo e aquele tempo passou, não tem mais ideia de tabelamento. Por isso que eu estou dizendo que o tipo de política é uma política suave, é uma política bem suave para fazer com que você não desestimule o produtor nacional e também o preço caiba no bolso do povo brasileiro. Então não tem nenhuma política de intervenção dura sendo pensada e não temos esse horizonte. Por isso que essa ideia do fiscal do Sarney foi um tempo passado e nós aprendemos, acho que o Brasil aprendeu com aquilo e hoje indica que tem que ser bem suave nessa política digamos, uma política proativa do Estado em relação à oferta de alimentos. Ainda bem, ministro, que eu e a Tainá somos dos anos 90, mais novos, então não lembramos da época dos fiscais do Sarney. Eu agradeço a participação do senhor ministro, deixando claro, então, que não faltará arroz nos mercados e que ainda é cedo para falar em relação ao trigo. Por enquanto, tudo normalizado. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que veio aqui à CNN Brasil esclarecer a você a respeito do preço dos produtos. Obrigado, ministro. Obrigado, Fernando Nakagawa. Eu que agradeço. Muito obrigado, Tainá Falcão, Gustavo Uribe, Juliana Lopes e Fernando Nakagawa. E muito obrigado aos telespectadores da CNN. Obrigada, ministro. Até uma próxima. Bom trabalho. A gente gira a nossa reportagem agora, porque tem outro assunto importante rolando no Tribunal Superior Eleitoral. Estava, rolando, não está mais. O TSE suspendeu hoje o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil. Nenhum ministro votou até o momento. Carol, vem para cá. Carolina Rosito tem as informações.
Oi, Tainá, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha só, o julgamento começou, de fato, hoje aqui no Tribunal Superior Eleitoral, mas foi interrompido por causa exatamente do horário, né? Por falta de horário. Mas a expectativa é que ele seja retomado na próxima terça-feira, como item único da pauta. E aí tem a expectativa, né, do início ali das manifestações de todas as partes, dos advogados, também do Ministério Público Eleitoral, que inclusive é contra a cassação do senador Sérgio Moro, para então dar início ao voto do relator. Como você disse, nenhum ministro ainda se manifestou, até porque o ministro relator, Floriano de Azevedo Marques, também ainda não proferiu o seu voto. O ministro Sérgio Moro está sendo acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 por gastos supostamente excessivos na pré-campanha das últimas eleições, né? Ele foi absolvido já em abril pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e aí os partidos, exatamente o PT, o partido do presidente Lula, e o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que entraram com essa ação no Tribunal Regional Eleitoral, recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos alegam especificamente que houve um desequilíbrio na disputa ao Senado do Paraná. Caso haja agora uma condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral, contrariando o que foi decidido ali pelo TRE, num placar inclusive de 5-2, além de perder o mandato, Moro também ficaria inelegível por 8 anos. E aí, nesse caso, teria que acontecer uma outra eleição no Paraná para determinar ali quem seria o substituto, então, do senador Sérgio Moro. De qualquer maneira, como eu disse, o julgamento será retomado a partir da próxima terça-feira e a gente vai acompanhar de perto. Obrigado pelas informações, Carol Rosito. Eu vou chamar a Juliana Lopes. Ju, conta pra gente sobre expectativas. Eu sei que você não é uma pitonisa, que a bola de cristal não fala pra gente qual vai ser o placar, mas no julgamento anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a gente tinha uma temperatura de que Sérgio Moro seria absolvido. Tribunal Superior Eleitoral, ainda é uma incógnita? É uma incógnita, mas os aliados ali de Sérgio Moro e alguns integrantes do Senado Federal, e a gente lembra que tem muita gente de olho nessa vaga que pode ser aberta, já chegam com outro clima para esse julgamento. E aí eu explico por quê. Porque a gente teve alguns pontos que aconteceram, alguns fatos que aconteceram entre o julgamento no TRE e agora. Então, a gente pode até dizer, segundo aliados ali, que Sérgio Moro chega mais aliviado. Ele teve um resultado diferente, acabou sendo absolvido no TRE ali do Sul, chega com uma expectativa de que possa virar esse jogo no Tribunal Superior Eleitoral. Isso significaria continuar nessa cadeira no Senado Federal. E teve também aquela mudança na data, mudança ali no rito do julgamento de Jorge Seife, né? A gente teve ali o começo daquele julgamento, mas ele fica para depois. Aparentemente, com uma sinalização de que há um entendimento de que essa avaliação sobre a situação dos dois em relação às suas candidaturas está sendo avaliada de uma maneira diferente, ou pelo menos com mais cautela. O que a gente teve agora, e esse que é o fato importante, uma definição do rito, porque havia uma expectativa de que esse julgamento agora no TSE de Sérgio Moro ficasse lá para o fim do ano. Isso tem a ver também com uma expectativa de quem está de olho numa eventual eleição suplementar no Senado Federal. Mas com esse rito definido ontem, e num ritmo inclusive bastante acelerado, a gente vai ter um resultado sobre o que vai acontecer com o futuro político de Sérgio Moro muito antes do que estava previsto. Tem uma série de personagens de olho nessa cadeira, a gente já falou de alguns nomes do PT, teve uma movimentação da própria esposa de Sérgio Moro, Rosângela Moro, de mudar o seu domicílio eleitoral para eventualmente ser candidata a essa vaga. Isso mexe também, é importante a gente lembrar, com o xadrez político das eleições municipais, porque tem nome sendo cotado para essa vaga que também está sendo cotado para uma cadeira de prefeito. Então, é um ritmo acelerado que chama bastante atenção, e outro ponto que chama bastante atenção é Moro chegar mais aliviado, com uma dúvida do que vai acontecer no Tribunal Superior Eleitoral. A gente não teve nenhum voto ainda, é preciso entender o que vai acontecer e como vão se posicionar os ministros, mas é um ritmo e pelo menos uma temperatura diferente do que a gente esperava no início desse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.
Coloca a Larissa Rodrigues, gente, para mim também, para ela fazer um comentário sobre esse assunto. Ô, Lari, porque eu queria que você falasse sobre como é que esses dois casos, eles se conectam. O caso do Seif e a mudança de rota, no caso do senador Seif, com o Sérgio Moro. Tudo bem, gente? Boa tarde. Chegando agora, né? Tainá, é muito interessante, eu até comentava com o Theo Cury, com o Yuri mais cedo aqui nos bastidores, a gente tentando entender, conversando com as fontes, o que de fato mudou para essa temperatura baixar. Algumas coisas a gente vem escutando. O que dá para afirmar é que até 3 meses atrás era dado como certo, já quase como carimbado, a cassação de Sérgio Moro. Havia esse sentimento dentro do Senado Federal, como o próprio Sérgio Moro costumava dizer a aliados, não tem muito o que fazer, é isso, infelizmente a gente vai ter que lidar com essa situação. A ponto de preparar a sua esposa, a deputada Rosângela Moura, pedir a mudança de domicílio eleitoral, pensando já num futuro da família, do sobrenome Moro na política, como se fosse um entendimento de que não daria para continuar. Teve, inclusive, movimentação de outros partidos, a Juliana traz isso pra gente, mas eu escutei de alguns senadores do MDB já cogitando a possibilidade de que Moro sendo cassado dava para eleger alguém do MDB e o MDB ser uma das maiores, voltar a ser a maior ou a segunda maior bancada do Senado Federal. Nesses últimos 3 meses, o sentimento foi mudando. Eu estive no Congresso Nacional nos últimos dias e todos os deputados, em especial os senadores, que a gente acaba ali trombando o que eu perguntava, falavam, pelo jeito o Moro vai continuar. Algumas sinalizações foram acontecendo e aí, respondendo a sua pergunta, há esse entendimento de um TSE talvez menos agressivo, talvez seja essa a palavra, em especial depois dessa determinação da questão do Jorge Seif. Ali no julgamento de cassação do Jorge Seif, apesar de ser situações totalmente diferentes, um tinha um entendimento, ou outro, no caso do Jorge Seif, era se teria tido a colaboração externa, de uma empresa ali na sua campanha. Mas, enfim, ali no Jorge Seif, se leu o Senado Federal como uma sinalização o fato de que o TSE não escolheu o caminho da cassação, mas também para não amenizar tanto a situação e já de imediato livrar do processo o senador Jorge Seif, pediu mais investigações, novas oitivas e mais provas, para que se colhesse mais provas. E a partir dali esse sentimento foi diminuindo. Algumas sinalizações do próprio TSE de que talvez nesse momento tenham outras prioridades do que de fato cassar o senador Sérgio Moro. Do TSE, o Theo trouxe para a gente mais cedo, ainda não dá para bater o martelo do que de fato vai acontecer. Mas o que dá para afirmar é que dentro do Senado Federal, neste momento, o sentimento é mais para que Moro não será cassado do que, de fato, o senador vai perder o mandato e ficar inelegível pelos próximos anos. É interessante ver como a política muda de uma maneira muito rápida. A gente viu um enfrentamento do Senado Federal com a Suprema Corte até outro dia. A gente vê a tentativa da Suprema Corte, neste momento, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, de baixar a fervura. E vai ter um voto que a gente vai ter que olhar com lupa. Alexandre de Moraes. Ou Alexandre de Moraes vota favoravelmente à cassação de Sérgio Moro e coloca uma pá de cal na Operação Lava Jato, ou ele pode fazer o rebrand que ele tem trabalhado nos bastidores. Se reaproximou de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, quer tirar um pouco daquela pecha mais ligada à esquerda. Então, é um voto que a gente vai ter que observar com lupa, porque pode determinar os próximos passos da Suprema Corte de Alexandre de Moraes em julgamentos futuros. Obrigado pela análise, nosso time da análise completo, com análise completa a respeito desse julgamento de Sérgio Moro. E a gente vai olhar para o Congresso Nacional, porque o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, disse hoje que a ideia é votar os projetos da desoneração da folha de pagamento na próxima terça-feira, dia 21. 2 textos devem ser analisados. O primeiro trata da desoneração para 17 setores da economia e o segundo para os municípios. Vamos ouvir o que disse Randolfo Rodrigues. A urgência e votar também o mérito das 2 matérias na semana que vem. Aí nós teremos terça, teremos quarta-feira. Isso é necessário. A Advocacia Geral da União já protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal os termos para a suspensão da decisão, pedido para a suspensão da decisão primeira do ministro Zanin.
E isso vindo a ocorrer, suspensa a decisão, obviamente os 17 setores ficam liberados da desoneração da folha já a partir do dia 20. Feito isso, vai ser necessário regular e o Congresso tem que ser urgente e ágil para fazer a devida regulação. Lari, vem para cá. Larissa também, eu ia falar passeia, né, Larissa? Imaginem, a gente não passeia, né? A gente vai a trabalho lá, ao Congresso Nacional. Mas passeia também, né? Num cafezinho e outro, assim, se encontra por lá. Larissa vai ousaria dizer que eu vivo por lá, né? Que tem pelo menos 9 anos que eu moro no Congresso Nacional. Isso. Ô, Larissa, e aí é interessante a fala do Randolph, porque teve um plot twist, né? Mais de uma vez nessa história da desoneração. Chegaram a um semi-acordo, porque falta apontar ainda o governo de onde sairá a compensação, né? Como é que eles vão pagar essa conta. No Congresso, os senadores têm dito que eles já aprovaram projetos que bancam a desoneração. O governo ainda não tem um posicionamento claro, Larissa, mas essa conta alguém vai ter que explicar e fazer, né? Desculpa. Tainá, há um entendimento ali de que a movimentação do Palácio do Planalto de ter ido ao Supremo Tribunal Federal, apesar de ter sido lida como mais uma crise dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio eles veem como algo necessário, porque no fim das contas, e o próprio Lula disse isso nas entrelinhas em algumas entrevistas, de que no fim das contas trouxe de volta a possibilidade de negociação. Ou seja, começou errado, diga-se de passagem lá atrás, quando o presidente Lula veta como um todo a desoneração da folha de pagamento e não só a parte das prefeituras, que já era esperado, acaba levando ali um golpe com derrubada de veto, depois com muita gritaria sobre uma medida provisória na sequência, e aí sem ter muito o que fazer, acaba a AGU indo ao Supremo Tribunal Federal pedindo uma determinação. Na esfera política, isso foi lido e foi muito criticado, inclusive nominalmente, a movimentação do ministro Fernando Haddad. Mas agora o governo acaba conseguindo ceder um pouquinho e há uma esperança, eu vi isso, de que no fim das contas tem um entendimento, olha, o governo ajudou. A gente vai ter que ver lá na frente se de fato esse sentimento vai aparecer. Mas nesse momento eles estão otimistas com o caminho que está acontecendo. Para encerrar, só queria trazer um último detalhe, que a gente teve então o Palácio do Planalto indo ao Supremo Tribunal Federal, o acordo sendo firmado, a AGU diz ao Supremo, olha, a gente firmou um acordo, suspende aquela decisão que você tinha tomado, o Supremo Tribunal Federal lá atrás, de voltar com a desoneração. Há pouco a gente olhava, eu e a nossa analista Luísa Martins, de que agora o ministro Zanin já mandou para a PGR e a resposta deve vir nos próximos dias e há uma esperança, assim, um entendimento, é que de fato vão conseguir suspender a decisão do Supremo e votar esse projeto de lei já na próxima terça-feira. Com diálogo, todo mundo se entende, é o que tem faltado no Congresso Nacional. Obrigado, Larissa Rodrigues. E a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre diálogo, porque nós vamos entrevistar o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e continuar de olho no cenário no Rio Grande do Sul. A gente volta daqui a pouco. Tem coisas na vida que não tem volta. Viajar no conforto da executiva é uma delas. Dirigir um SUV com a qualidade Toyota também. Ter um lugar desenhado para você também não tem volta. Fazer o mundo mais sustentável. No silêncio de um motor híbrido flex, nem se fala. Novo Corolla Cross não tem volta. A maior rede móvel do Brasil vai passar pelo desafio mais extremo de todos. O seu teste. Test Drive TIM. Experimente de graça a líder em 5G. Liderar uma transição energética justa é ter garra para ir sempre além. E isso é bom para todo mundo. Porque quando a gente põe energia no esporte, desafios viram superação. Quando a gente põe energia na cultura, sonhos viram música e arte. É nessa energia que a Petrobras vai. Transformando da estrada ao palco, do combustível ao pódio. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. CNN Sinais Vitais. Apoio. Safra.
Para cuidar do seu patrimônio, procure o Banco dos Especialistas. Hoje, no CNN Sinais Vitais, Dr. Calil Explica, nós vamos falar sobre a dengue. O Ministério da Saúde disponibilizou uma vacina contra a doença no SUS. A Qdenga, fabricada por um laboratório japonês, será aplicada inicialmente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Essa vacina é um imunizante tetravalente, febre muito alta, dor de cabeça, dores musculares e dor atrás dos olhos. Não dê ouvidos a fake news. Vacinas salvam vidas. Vacine-se. CNN Sinais Vitais. Apoio. Safra. Para cuidar do seu patrimônio, procure o Banco dos Especialistas. O melhor jeito de viver a vida é com o poder de uma Rampage. Conquiste a sua. Descubra o poder que só uma Ram tem. São 3h06. O Bastidores CNN volta direto para o Rio Grande do Sul. Vamos a Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Com o começo da baixa dos rios, a previsão de chuva para os próximos dias preocupa. Pedro Teixeira, em loco, conta pra gente. Aliás, chovendo já, Pedro, por aí. Conta pra gente, então, como é que tem sido o seu dia? Oi, Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Tá chovendo aqui em Canoas, também tá fazendo muito frio, a máxima prevista para hoje fica ali na casa dos 16, 17 graus. Logo de manhã a gente teve uma temperatura na casa dos 7 graus. E a água tá baixando aqui em Canoas, mas numa velocidade muito menor do que a velocidade que ela avançou aqui na cidade. Olha só como a situação é bastante preocupante e impressionante aqui em Canoas. A gente está no ponto final da BR-386, já na chegada aqui em Canoas, a BR que liga, por exemplo, Canoas a Nova Santa Rita e também a Lajeado, quilômetro 446, e ela está totalmente interrompida. Inclusive, aquela Kombi que está ali no fim da imagem, ela passou agora por nós na tentativa de cruzar aqui essa parte da BR-386, inclusive na contramão, mas eles não conseguiram avançar por essa região aqui de Canoas, que ainda está totalmente coberta pela água. Essa é uma BR que certamente a gente não poderia estar em uma circunstância normal, com o trânsito normal aqui da BR. O fluxo é bastante intenso na BR-386, que está completamente interrompida nesse trecho. É uma BR super importante, liga aqui a região metropolitana de Porto Alegre, lá para a região do Vale do Taquari, lá para Lajeado, para Nova Santa Rita, enfim, para cidades que ficam mais ao norte aqui da capital dos gaúchos. A imagem é bastante impressionante e, inclusive, tem muitas galinhas aqui na pista neste momento. Por quê? Porque era um local onde elas estavam abrigadas e a gente vai fazer essa movimentação, mas por conta da água elas saíram do lugar onde elas estavam e a água empurrou elas aqui para dentro da pista neste quilômetro 446 da BR-386, já no acesso aqui para Canoas. Tainá e Uribe. Pedro Teixeira, que situação a das galinhas? Estão aí comendo lixo e agora é a situação de tirar o lixo, realmente, essa lama que pode acabar gerando doenças. Pedro, a gente falava nessa semana a respeito do cenário em algumas cidades onde as aulas foram retomadas. E aí em Canoas, elas seguem suspensas?
Seguem sim suspensas. A Prefeitura informou ontem que as aulas do ensino infantil e também do ensino fundamental estão suspensas aqui em Canoas até o próximo dia 31 de maio, muito por conta da condição das escolas aqui em Canoas. Das 83 instituições de ensino, tanto do ensino infantil como também do ensino fundamental, 41 foram atingidas pelas enchentes aqui na rede municipal. Das não afetadas, 19 estão neste momento servindo de abrigo para os desabrigados aqui de Canoas. Então, tem, além das demandas da escola para a tentativa da retomada das aulas, boa parte delas ainda estão inundadas e algumas estão sendo utilizadas para abrigar os moradores de Canoas que perderam as suas residências, que estão sem poder retornar para suas casas. Antes de devolver para vocês, na semana passada, a secretária de Educação aqui do Rio Grande do Sul, ela afirmou que pelo menos 50 escolas aqui do estado terão que ser reconstruídas do zero e mais de 1.000 foram atingidas. Essa também é uma dificuldade da população aqui do Rio Grande do Sul com relação à retomada das aulas. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações. O Pedro volta com a gente em instantes. Agora a gente traz informação de Brasília. Tem reunião importante hoje aqui. O Conselhão se reúne para discutir as enchentes no Rio Grande do Sul. É um encontro com representantes da sociedade civil e empresários. O grupo foi criado em 2003 e retomado neste mandato de Lula. E hoje vai debater a agenda e temas de interesse do Estado gaúcho. A ideia é unir esforços e ampliar o apoio depois dos estragos causados pelas fortes chuvas. A CNN apurou que durante a reunião é possível que haja uma apresentação de um projeto sobre a criação de centros de acolhimento para oferecer conforto emocional em meio às tragédias climáticas. O Conselhão também deve abordar propostas estruturais, como obras de engenharia civil mais resistentes a mudanças de tempo e de contenção do aumento do nível de rios e lagos. Eu apurei que uma das discussões deve ser também sobre o atendimento a pessoas com deficiência. O Bastidores CNN teve acesso a uma proposta que foi elaborada pelo Instituto Olga Cos. Ela defende a criação de centros de acolhimento em meio a tragédias climáticas. Além disso, formação de profissionais para atender a um segmento da população brasileira que hoje soma 47 milhões de pessoas. A proposta também defende meios de oferecer conforto emocional a pessoas com deficiência que passam por situações traumáticas em tragédias climáticas. O Conselhão deve também abordar propostas estruturais, como obras de engenharia civil que sejam mais resistentes a intempéries e de contenção do aumento do nível de rios e lagos. A gente vai continuar falando a respeito do Conselhão com uma entrevista exclusiva aqui do Bastidores CNN. Nós recebemos o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diretamente do Palácio do Planalto, em meio a uma agenda atribulada, ministro. Muito obrigado por nos atender hoje aqui no Bastidores CNN para falar sobre o Conselhão. Quais são as perspectivas da reunião de hoje e que temas devem ser prioritários? Olá, Gustavo, queridos amigos que nos acompanham. Em primeiro lugar, é agradecer a mobilização que empresários, sociedade civil, junto com o governo federal, já vem fazendo para apoiar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós temos ali no Conselhão do presidente Lula empresários, representantes de trabalhadores, ativistas, membros da sociedade civil, que inclusive são do Rio Grande do Sul, e vários de outros estados que já estão apoiando, já estão ajudando, seja com a mobilização da sociedade civil, seja compartilhando as ações do governo federal, reforçando as ações de resgate, de salvamento nesse momento tão importante. E o segundo é a compreensão que nós temos, Gustavo, que a reconstrução do Rio Grande do Sul, esse momento é salvar vidas, mas a gente precisa começar a ter um plano sustentável de reconstrução. É uma reconstrução que vai mobilizar o governo federal, e o governo do presidente Lula já está colocando os recursos lá no Rio Grande do Sul à disposição para isso. Os seus atores, agentes e recursos financeiros robustos, como por exemplo a suspensão do pagamento da dívida, ações de crédito
recuperar a casa das pessoas, entregar a casa, tudo isso implica na reconstrução, mas além dos recursos federais, estaduais e municipais, a mobilização dos atores econômicos, dos empresários, de pensar propostas e agendas de reconstrução. O fundamental é que o Rio Grande do Sul, nesse momento, precisa da nossa união, salvar vidas, e vai precisar de um plano de reconstrução sustentável. Não pode ser a reprodução daquilo que muitas vezes levou à situação da tragédia climática lá no estado do Rio Grande do Sul. Tem que ser uma reconstrução sustentável, e aí você tem empresários, tem gente do setor da construção civil, você tem gente do campo da cultura, de cuidar das pessoas com deficiência, que vão, sem dúvida alguma, trazer propostas que eu acho que são muito positivas para um plano de reconstrução sustentável para o estado do Rio Grande do Sul. Ministro, tudo bem? Tainá, falando contigo agora. Ministro, vou entrar em outro assunto, porque tem alguns pontos que a gente quer abordar também sobre política com o senhor. Ontem, a gente trouxe muito a informação aqui, detalhamos a escolha do presidente da República de deslocar o ministro Paulo Pimenta da SECOM para assumir essa espécie de interventor federal, autoridade, de ministro de reconstrução, de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, que é um termo grande. Mas é isso, E acabou que a gente foi ouvir, é claro, vocês ali no bastidor, o pessoal do governo, PT, ouvimos também o PSDB. E o que eu lhe digo, ministro, é que houve críticas de todos os lados, tanto do PT dizendo que tinha que ser um nome mais neutro, quanto do PSDB tratando o assunto como uma afronta, com certo desconforto pela escolha do Paulo Pimenta. O governo não teme que esse movimento do presidente seja visto como a politização da tragédia? Porque até aqui havia uma sensação de unidade, em relação a essa tragédia, a forma como o governo federal estava lidando com o Estado, Como é que o senhor avalia? Qual a leitura que o senhor faz sobre esse assunto? A maior demonstração do presidente Lula de colocar de lado qualquer disputa partidária nessa tragédia do Rio Grande do Sul é a presença do presidente, a mobilização de todo o recurso e apoio do governo, é a suspensão da dívida, que vai colocar 23 bilhões de reais no governo do Estado, na prática recursos, dar espaço para que o Estado possa coordenar um plano de investimento. Já temos colocado mais de 630 milhões de reais na conta dos municípios, já estão lá, inclusive de emendas parlamentares de deputados de todos os partidos, ou seja, já estão lá recursos. A nossa previsão é que isso vai chegar a 1,3 bilhões de reais até o mês de junho, de parlamentares de todos os partidos, para prefeitos de todos os partidos. O governo do Estado, que é de um partido que faz oposição ao governo do presidente Lula. Então, desde o começo, o presidente tirou de lado qualquer disputa partidária. A presença do ministro Pimenta é algo natural. Primeiro que ele está lá desde o começo, conhece muito bem o Estado, está presente, tem um papel de coordenação e de comunicação também, porque essa coisa do papel da comunicação é importante numa tragédia como essa, e tenho certeza absoluta que ele vai ter uma atitude republicana. Quem espera do ministro Paulo Pimenta uma postura que seja de partidarização dessa situação da tragédia vai se surpreender positivamente. Tenho certeza absoluta que ele vai ter um papel a responsabilidade de estar lá, coordenar todas as ações do governo federal, que são investimentos muito importantes. Em nenhum momento, Tainá, o presidente Lula, nós aqui no Ministério das Relações Institucionais, perguntamos para os prefeitos, que receberam já mais de 630 milhões de reais, já está na conta, para os parlamentares que têm emendas parlamentares, em nenhum momento perguntamos qual é o partido, qual que é a posição em relação ao governo federal. O presidente Lula, mais uma vez, está dando uma demonstração de união, como o Congresso Nacional também. Quero agradecer aqui mais uma vez o Congresso Nacional. Nós encaminhamos na semana passada 3 propostas. As 3 propostas foram aprovadas de imediato no Congresso Nacional, que permitem, inclusive, que a gente faça essa antecipação dos recursos. E agora, nesta semana, também foi aprovada a proposta de suspensão da cobrança da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que coloca 23 bilhões de reais nos próximos 3 anos no Estado para um forte programa de reconstrução. E tivemos aprovação, várias delas por unanimidade no Congresso Nacional, o que mostra que
da parte do governo federal, do presidente Lula, e temos tido essa sensibilidade pelo presidente da Câmara, o presidente do Senado e pelos líderes da base da oposição, também não vai ter esse tipo de partidarização nesse momento de unir todos para salvar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e começar a construir um plano de reconstrução sustentável para o Estado. Comunicar os feitos do governo, ministro, é muito importante, né? O presidente da República se atentou para isso, inclusive com a queda de popularidade das pesquisas. Tem sendo um tema central nas discussões ministeriais, né? E uma cobrança do presidente Lula também para mostrar para a população o que tem sido feito, para uma narrativa de unidade dos ministros. Sendo assim, ficará um interino no cargo ou vai haver uma mudança de fato? Não, o presidente Lula que toma essa decisão, colocou como interino um jornalista muito responsável e experiente, que esteve aqui apoiando o governo do presidente Lula desde 2003. O Laércio Portela, desde 2003, fez parte do governo federal, esteve conosco. Eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula no segundo mandato do presidente Lula. O Laércio já trabalhava conosco aqui no Palácio, com a equipe do Franklin Martins, e vai junto com a equipe do ministro Paulo Pimenta, não tem dúvida nenhuma, ter capacidade de conduzir as ações nesse momento. E o ministro Paulo Pimenta vai ficar o tempo necessário nesse momento dessa tragédia tão grave que afeta os nossos irmãos gaúchos, mas que afeta o Brasil como um todo. E eu tenho dito, viu, Tainá, nós temos a oportunidade de responder essa situação trágica tão importante, fazendo um debate também do Oiapoque ao Chuí sobre a importância das mudanças climáticas. Nós vamos estar preparando a COP30 em Belém, inclusive o Conselhão vai debater isso, nós temos uma agenda legislativa no Congresso que está avançando de aprovação de projetos da transição ecológica. Vamos preparar o debate da COP30, ao mesmo tempo que está preparando o debate da COP30, salvando e enfrentando o desafio de reconstruir um Estado que é vítima da maior tragédia climática que o Brasil já teve. Então, esse debate vai acontecer do Oiapoque ao Chuí. A gente vivendo a experiência concreta de salvar a vida de pessoas, salvar comunidades e reconstruir com elas de forma sustentável o Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, levando esse debate para o Brasil e para o mundo na COP30 sobre a necessidade do enfrentamento das mudanças climáticas. E o Brasil tem tudo para ser um grande protagonista nisso, né? Inclusive, uma das agendas centrais nossas no Congresso Nacional, eu estou muito otimista com ela, tem a ver com os projetos da transição ecológica, né? Conseguimos aprovar já o mercado de crédito de carbono no Senado, foi para a Câmara, tem modificações, voltou para o Senado, a expectativa é que possa ser votado ainda esse semestre. Combustível do Futuro aprovou na Câmara, está no Senado, expectativa é que o relator Veneziano Vital possa apresentar já nas próximas semanas o relatório para que a gente possa garantir a aprovação. Hidrogênio verde, outro projeto bastante importante. Então, centralidade nesse projeto da transição ecológica que reforça um papel que o Brasil pode ter de um dos protagonistas do enfrentamento das mudanças climáticas aqui não só no Brasil, mas no mundo. Ministro, eu vou chamar a Juliana Lopes, nossa analista de política, para participar do nosso bate-papo. Oi, ministro, muito obrigada pela participação do senhor. Queria voltar o olhar de novo ali para o Congresso, porque o senhor participou de uma reunião, inclusive com várias outras autoridades, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre essas medidas para o Rio Grande do Sul, ali antes da viagem. E depois disso, o que a gente apurou é que o presidente da Câmara fez ali algumas críticas em relação às medidas que estão sendo adotadas pelo governo, cobrou medidas mais enérgicas que apareçam mais